Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um Bom Senso, programa que todo mundo já habituou-se e eu agradeço muito os elogios, o suporte que temos estado a dar a todos aqueles que acompanham em Angola, fora do país, em francês, em espanhol. Agradeço imenso a todos quanto me têm acompanhado. Bem, deixa-me só ajustar aqui um bocadinho o lugar. Hoje trazemos este tema que é, de certo modo, muito impactante na vida de cada um de nós, não é? Que é o perdão. Então, por que eu tenho que perdoar quem amo, quando geralmente ela está sempre a aprontar, está sempre a fazer das suas? Qual é a minha melhor posição? Qual é a melhor atitude que eu posso ter face a isso? Para começarmos então o nosso tema, é imprescindível começar por definir então o que é perdoar. O que é perdoar? O que é isso de perdoar? Segundo a Bíblia, não é? Que é dos livros que mais fala certamente sobre o perdão, perdão significa abrir mão, deixar ir embora, desistir. Não é? Ainda podemos encontrar a definição de perdão na sua própria origem. Ela vem do latim tardio, que significa perdonar. Per mais donar, que significa dar, entregar, deixar ir, deixar estar. Então, com base nessa definição, vamos então dar sequência àquilo que é o nosso tema. Eu podia citar, 20, 30 motivos para você perdoar quem você ama. Mas hoje vou citar apenas 7. Só 7 motivos. E estes 7 motivos, então, que passamos agora. O primeiro motivo é diminuir o estresse provocado pela ofensa. Ou seja, nós sofremos cada vez mais e de forma mais intensa pelo facto de estarmos a pensar. Certamente você já passou por isso durante o dia todo, porque tem que ter aquela conversa com o parceiro, com a parceira, porque tem aquela mágoa, você nem sequer se deixa divertir um bocadinho, se deixa estar à vontade, porque você tem que pensar, não, eu tenho mágoa do fulano, da ciclana, então eu tenho que estar mal. Nada de bom hoje pode acontecer porque eu tenho que estar mal o suficiente para poder então depois ralhar ou chamar a atenção ao parceiro. Então, o primeiro passo é diminuir dentro de você o estrago, a destruição que provoca esse sentimento de mágoa, de rancor. Ok? Estamos entendidos com relação ao primeiro ponto. Então, vamos lá ao segundo ponto. Ajuda a ter maior discernimento sobre o que é que realmente acontece. Ou seja, quando você perdoa, você acaba percebendo melhor que se calhar o outro não teve tanta culpa, que se calhar você podia ter agido de forma diferente, que se calhar existem outras formas de resolver o problema. Ou seja, quando você perdoa, você ganha discernimento e maturidade suficiente para perceber o que é que causou esta dor, esta briga, esse mal-estar e como é que você vai resolver este problema. E, de alguma forma, também você vai perceber como evitar que isso aconteça no futuro. Ou seja, você ganha maior maturidade e controle da situação. Entendido sobre o ponto 2? Ok. Vamos então o terceiro motivo para você perdoar, que é te dar poder, e dá um sentimento de superioridade e dá autodomínio. Ou seja, quando você perdoa, você se torna o adulto no relacionamento. Você se torna o adulto naquele momento, fazendo com que o outro se sinta de alguma forma infantil, porque você tomou a dianteira e decidiu passar para frente. Ou seja, você acaba tendo maior autodomínio, você acaba tendo maior controle de você mesmo e maior controle da situação. E tudo isso vai influenciar positivamente sobre si, não é? E ajudar de forma também positiva o outro a perceber o quão maduro, o quão superior, o quão forte você é para superar estas situações, ou seja, os problemas que vocês vão tendo. Então, passando aquilo que é o quarto motivo, não é? Que é afasta as suas emoções de situações desagradáveis recorrentes. Ou seja, quando você perdoa, faz com que você não tenha que todas as vezes ir repescar no passado o que aconteceu. Evita que você se torne uma pessoa rancorosa, uma pessoa com mágoa, uma pessoa triste, uma pessoa para baixo, uma pessoa dependente das suas emoções. Então, há necessidade disso. Ou seja, quando você afasta as emoções, afasta o seu coração, afasta as suas intenções de maus pensamentos, de maus momentos, você acaba também ganhando autonomia. Ok? Estamos entendidos quanto a isso? Então, passamos à quinta. Fortifica o relacionamento. Ou seja, é certo que muita gente vai dizer, eu vou perdoar, Dr. Euclides, eu perdoei, mas ele vai voltar a cometer? Não.
Quando você perdoa, fortifica não porque você está a perdoar, mas fortifica porque, além de perdoar, você vai ter uma atitude ponderada ao chamar a atenção. Ou seja, se você seguir todos os passos até aqui citados, nesta fase, nesta quinta fase, você vai poder então chamar a atenção do seu parceiro de forma madura, de forma adulta e de modos a que ele ou ela pense duas vezes antes de voltar a repetir o mesmo erro, antes de lhe magoar. Porque muitas vezes o que acontece é o quê? Nós chamamos a atenção de forma rebelde, de forma desordenada, de forma desorganizada. Nós perdoamos a pessoa sem ter noção daquilo que efetivamente estamos a fazer. Isso vai fazer o quê? Com que a pessoa, não obstante sentir-se triste por ter magoado, não é? Na maior parte dos casos, ela vai pensar duas vezes antes de voltar a repetir, porque sabe que você esteve extremamente magoada. E nós todos sabemos que quando a pessoa ralha com aquela maturidade de forma serena, significa que estamos extremamente chateados. Mais do que aquela forma explosiva de o fazer. Então, o objetivo de afastar, ou seja, de perdoar, é para fortificar o relacionamento. Porque no fundo eu dou um exemplo rapidamente. Quando você que tem filhos, você que tem sobrinhos, quando você ralha ou até bate, né? Bate o filho ou o sobrinho porque cometeu, você já não perdoou? Ou você bate e vai ficar com mágoa daquele incidente? Não, você vai perdoar, e pá, é meu filho, é meu sobrinho, mas tem que apanhar porque é para que tire lições da vida. Percebeu? Pronto. Então passamos ao motivo número 6. Melhora em muito a saúde emocional e sexual. É o seguinte, a começar pela saúde emocional, todos aqueles casais que têm, vamos assim dizer, que não perdoaram, que não esqueceram, que ainda se sentem magoados, estes, na sua maioria, começam a criar problemas sexuais, começam a criar problemas emocionais, ou seja, a dada altura, se o parceiro soltou um pum, se o parceiro não arrumou a mesa, o parceiro, a parceira, se o parceiro deixou de fazer o mais pequeno que seja, você vai passar a ver isso de forma ainda mais negativa. Por quê? Porque você vai acumular todos os erros, todas as vezes que ela aprontou. Todas as vezes que ele aprontou, que ela aprontou, então você vai acumular, vai fazer um kit, vai fazer um pacote e só vai adicionando. E isso vai crescer. Então, com esse crescimento, você vai levar isso para a sua vida sexual, vai levar isso para a sua vida laboral, vai levar isso para onde você quiser, que é a tal chamada bagagem emocional. Ou seja, ao acumular as coisas, até há necessidade de acrescentar, além da saúde emocional e sexual, há a própria saúde física, há a própria integração física da pessoa. A maior parte das pessoas que sofrem, que têm dificuldade em perdoar, que têm muito rancor, muita mágoa, têm geralmente tendência a ter problemas de foro digestivo. Ok? Têm sim, há efetivamente essa possibilidade. Por quê? Porque este tipo de mágoa, este tipo de sentimento, acaba prendendo, acaba tocando um bocadinho a questão de digestão. Há pessoas que, por falta de perdão, comem demasiado, por exemplo. Há pessoas que, no âmbito do stress, por falta de perdão, acabam criando problemas a nível do abdômen, do estômago, no caso, mais propriamente. Então, percebemos o ponto 6. Perfeito. Então, o último ponto, não é? Que não menos é importante, mas ele acaba abrangendo tudo. O último ponto, que é garantir o sucesso em todos os setores da vida. Ou seja, a falta de perdão, ou seja, quando você não perdoa, é como se você tomasse um veneno a pensar que o outro vai morrer. Ou seja, você fica aí triste, fica aí chateado, fica aí a se remoer, chateada, fica a se remoer, fica a embirrar com tudo, achando que sim, com essa postura o outro vai sentir e vai perceber que eu não estou bem, que eu não gostei, que eu etc. Mas isso não vai afetar a outra pessoa diretamente, vai afetar você. Ou seja, é você que vai ter que sacrificar a sua felicidade, vai ter que sacrificar os bons momentos, vai ter que sacrificar a boa performance no trabalho para ter que pensar nesta mágoa, nesta dor, neste sentimento
e continuar a viver assim durante o dia. Então, desculpa, meus amigos, minhas amigas, o último é muito importante, perceber que dar perdão garante em todos os setores da sua vida maior sucesso. E isso é importante, não é? Já para concluir, dizer que perdoar não é uma questão de ser da igreja, como se costuma dizer. Perdoar não é uma questão de ser boa pessoa, como se acredita muitas vezes. Perdoar é uma questão de ser inteligente emocionalmente e perceber que quem sai a perder no meio disso tudo é você e não a outra pessoa. E só para ressalvar, porque muitos podem estar a dizer: mas se eu perdoar, a pessoa vai continuar a errar. Se eu perdoar, vou ter que continuar. Como é que eu faço no caso se for para perdoar uma traição? É o seguinte, perdoar é uma coisa, continuar com a pessoa é outra. Ok? Continuar com a pessoa é outra. E então, só para ainda reforçar o ponto 4, fortificar o relacionamento, não é? Além de fortificar o relacionamento, vai ajudar você, o perdão vai lhe ajudar a melhor conviver com o parceiro, com a parceira, ok? Vai ajudar a superar então o problema e encontrar a solução para conseguirem estar juntos e fortes, porque vamos ser honestos, somos seres humanos, somos seres errantes. Então, certamente, um ou outro vai errar, por um ou por outro motivo. Podemos considerar alguns erros mais graves e outros menos graves, mas o erro é natural, ou seja, é parte da natureza humana. Então, há necessidade de perceber esse último aspecto que aqui frisei. Você pode perdoar sempre. Por isso é que eu disse no tema, pessoa que amamos agora ou que amamos outrora. Amamos outrora entre aspas. Quando se ama é para sempre, não é? Então, a pessoa que amamos outrora, por exemplo, o ex-parceiro, nós precisamos perdoar o ex. O ex a ex, nós precisamos perdoar. Como sinal de que ultrapassamos, de que superamos e de que vencemos na vida. Se você não perdoar o ex, se você não perdoar o passado, você não vai conseguir passar à frente, adiante, de forma positiva. Ok? Então, é um bocadinho isso que tinha para hoje. Muito obrigado pela vossa audiência. Partilhem. Vamos ajudar a que essa sociedade, a que todas as sociedades do mundo ganhem bom senso. Por isso, acima de tudo, meu amigo, minha amiga, não se esqueça, bom senso, por favor. Muito obrigado e boa continuação.